Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está chegando aí no canal, meu amigo. Fique à vontade, compartilhe essa palavra, abençoe também. Da mesma forma, seja abençoado. E hoje eu vou deixar para sua meditação o livro de Êxodo capítulo 30, verso 11, verso 16, verso 22 ao 25. Que tem como título essa palavra, o altar do incenso. E fala assim: E farás um altar para queimar o incenso, de maneira de acácia o farás. Verso 11 fala: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quanto os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Verso 16 fala: E tomando o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Verso 22 ao 25 fala: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das primícias especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Amém, amados? Glória a Deus. Agora aqui nós vamos trazer uma introdução, né? Vamos fazer um comentário bíblico em cima dessa palavra e ao mesmo tempo um estudo, né? Eu fui fazer algumas pesquisas e descobri muito assunto a respeito dessa palavra unção, né? Que nós vamos estudar hoje e vamos falar sobre a unção do Senhor, quando ela é derramada na vida do homem. Ela quebra todo jugo, ela capacita, ela fortalece, ela te dá poder e autoridade para você vencer todo o mal. E ela também, a unção de Deus, cura enfermidades. Então, aqui nós vamos ler assim a introdução que fala: Nós vamos falar sobre a unção com óleo, porque é tão importante esta prática do Evangelho nas igrejas. Nós vemos que muitas vezes você vai buscar uma oração e o teu pastor coloca óleo na sua cabeça e põe as mãos e te abençoa. Então é porque que este ato profético é tão importante. Para começar a estudar, vamos definir o que é unção com óleo. A unção com óleo é uma unção ou uma consagração de um indivíduo ou objeto com propósito espiritual específico. Consagração é declarar espiritualmente que o objeto ou pessoa é diferenciado, marcado com autoridade, purificado e até melhorado, ser sagrado e ser separado deste mundo. Então você viu aí que o óleo é a representação de uma consagração. Então você é separado do mundo, você distante, você é diferente de qualquer aspecto humano. E obviamente através da imposição da oração que há, aleluia, Jesus querido, glória a Deus, que é a manifestação da fé. Então a pessoa, ela recebe autoridade, ela recebe capacidade espiritual que vai diferenciá-la no mundo espiritual. Então é muito importante entender que a marca do óleo era uma marca de diferenciação. E é claro,
da manifestação do Espírito Santo de Deus através desta marca. Consagração é uma palavra muito interessante e muito importante e aparece muitas vezes na palavra de Deus, né? Especialmente no Velho Testamento, nessa palavra consagração, unção, ela aparece, é muito voltada para o Velho Testamento, mas também é válida nos nossos dias atuais. E continuando, fala. E aparece muitas vezes na palavra de Deus. E é verdade, a palavra malé ou mala, molar, quer dizer estar com as mãos cheias. É engraçado isso porque é um termo que aparece fora do contexto, mas não é porque tudo que era consagrado ao Senhor, eles levavam com as mãos cheias, eles não levavam pouca coisa. Então o termo encher as mãos é que ficou com consagração. E isso simboliza que a nossa vida precisa estar cheia da presença de Deus. Malé em hebraico é encher mãos cheias. Ele está simbolizando aqui, né? A respeito da nossa vida espiritual. A nossa vida tem que estar cheia da presença de Deus. Então, quando as pessoas, esses homens, chegavam diante da presença do Senhor, eles chegavam com as mãos cheias para oferecer, para ofertar ao Senhor. Então, aqui ele está simbolizando, está fazendo uma comparação que consagração é você estar cheio. Cheio de quê? Da unção, do óleo, da presença de Deus. Nós temos que carregar, né? Nós temos que ter o óleo, a presença de Deus em nossa vida para que a gente venha vencer as forças maléficas, a força do inimigo, o poder das trevas. A gente só vence com a unção de Deus, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aí aqui fala, inclusive a gente vê porque havia uma tribo que havia recebido uma maldição, a tribo de Levi, e um dia eles se consagraram, eles encheram as suas mãos para defender o chamado, defender a santidade de Deus. E o que aconteceu de malditos? Eles se transformaram naqueles que cuidavam das coisas de Deus. Então, aquela consagração o santificou e quebrou a maldição. Ele está falando que havia uma tribo aqui, a tribo de Levi, havia uma maldição na vida deles, né? Conta a história que o comentarista está falando. E através dele se posicionar, né? Se posicionou na presença de Deus para fazer algo que agradava o Senhor. Então, a partir daquele momento que eles tomou uma posição e servia a Deus, né, com interesse de coração, com sinceridade de coração, aquele mal que havia na vida deles foi quebrado. Como está escrito em Deuteronômio 28, né, e o 29, que Deus transforma a maldição em bênção. Quando o homem se arrepende do seu pecado, quando a gente se posiciona a fazer a vontade de Deus. Vamos entender um pouquinho a importância do óleo, porque que é utilizado o óleo para consagração e não um outro material, porque é tão específico o óleo. Veja, o óleo é um símbolo milenar de proteção e consagração de pessoas. O óleo, pelo seu aspecto químico, marca o indivíduo de uma forma mais duradoura, com um aroma intenso e específico, né? A gente pode observar que o Salmo 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba, né? Desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Então, segundo os estudiosos, aquele óleo que era colocado na cabeça de alguém para ser ungido, né? Em especial na cabeça do sacerdote, era um óleo muito grosso e muito concentrado. Eles podiam balançar a cabeça que aquele óleo não caía, ficava fixo nele, ficava
apregado nele, impregnado nele, de uma forma que ia descendo e descia e percorria todo o seu corpo. Assim a união entre os irmãos, assim a união entre o povo de Deus, entre nós. Nós tem que estar unido, tem que estar bem ligado, bem firmado. Aí a bênção vem, né? Quando a gente está unido com Deus e unido com o nosso irmão, a bênção do Senhor vem e fixa na nossa vida. A bênção do Senhor vem e é estabelecida sobre nós, sobre nossa vida. O óleo mais comum usado na Bíblia era o azeite de oliva, mas Moisés desenvolvera um óleo específico com especiarias e perfumes para uso no tabernáculo. Esse óleo específico aí é o que nós chamamos de unguento. E é o que é interessante, é que é algo tão antigo o uso do óleo, porque muitas pessoas usavam óleo nós nas mãos, na pele e até mesmo sobre toda a pele do corpo, para proteger de ressecamento, e também através do óleo faz com que o perfume, aleluia, o óleo tem várias utilidades, né? Fique mais tempo no corpo. Ele está falando que o óleo, quando eles era usado em nosso benefício, o óleo ele fixava, ele ficava mais fixo, intenso no nosso corpo quando era usado, né? Era uma fragrância bem suave e era uma fragrância intensa. Fixava em nosso corpo, fixava no corpo de quem estava usando. E ele também tirava o ressecado, né, do corpo. Então o óleo, além de ter os benefícios espiritual, ele também tinha os benefícios materiais, né? Era usado para o alimento, né, para espantar insetos. Aí que ele ficava mais tempo no corpo, ou fixava melhor. Então o óleo era uma referência muito interessante na proteção física, mas também através de uma delegação da palavra, através da palavra ali liberada, através do óleo, de uma proteção, de uma autoridade espiritual. Muito, muito interessante isso. O óleo era algo muito utilizado, principalmente no Velho Testamento, para outras coisas também. Exemplo, gordura, né, na pele para espantar inseto, vender no comércio, ungir reis e juízes, mas o óleo consagrado é outra coisa, era usado para o sumo sacerdote usava nos utensílios, nas especiarias, na casa do Senhor. Já no Velho Testamento, como é importante observarmos como Deus já fala para Moisés como ele deve preparar um óleo especial para a consagração do tabernáculo. Veja Êxodo capítulo 30, 23 a 30, diz: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias da mirra fluída, 500 ciclos de cinnamomano odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, de azeite de oliva, um rim. Aí aqui ele fala: disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. Ele está falando aqui que existia um óleo especial, né? Deus deu uma ordem a Moisés, a labra subiera, que ele fizesse um óleo especial, né? E Deus era muito detalhista. Quando ele foi mandar Moisés fazer esse óleo, mandou que Moisés não fizesse de qualquer forma, de qualquer maneira, mas ele fizesse de uma maneira
diferente, de uma maneira que agradasse a Deus, de uma maneira especial, né? Então era um óleo que era usado, esse óleo só na unção do tabernáculo, do templo e do altar do Senhor e das coisas que ali estavam, que pertenciam ao Senhor. E o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Você observa que Deus determinou a Moisés a produção de um óleo muito específico, um unguento muito específico, e ele tem um aroma extremamente forte. Ele é um aroma que caracterizava aquela consagração e também espantava insetos e coisas do gênero. E é impressionante porque nós vemos no Antigo Testamento a utilização de dois tipos de óleo. Esse óleo que nós lemos na palavra da consagração dos utensílios também servia para ungir os sacerdotes. Aleluia. E para prestação de culto. E o próprio azeite era o próprio azeite de oliva, o azeite mais puro, que era utilizado para a consagração de reis e de autoridades espirituais. É interessante que nós vemos no Novo Testamento a utilização do azeite. É muito interessante que se dá o nome de Shemen ou Lainion, no grego, que significa o azeite em si. Agora, esse óleo que foi falado com especiaria, o aroma bem concentrado, onde era colocado ou na testa física, meio avermelhado, e nós vemos que o azeite era usado para combustível, para as lâmpadas do candelabro. Então a determinação que Deus tinha dado era que para o candelabro permanecer sempre acesa, essa responsabilidade era para os levitas e os sacerdotes, era para o menorá da nossa vida espiritual, ficar sempre cheias de Deus, né? Então aqui na época Deus estava dando uma ordem específica lá para Subierga, para seu povo, os levitas e os sacerdotes, que deixasse sempre a lâmpada acesa, trazendo para a nossa vida espiritual, né? Aplicando na nossa vida espiritual essa palavra. Essa lâmpada é a presença de Deus, ela não pode faltar e ela não pode sair de jeito nenhum da nossa vida, porque se a presença de Deus sair da nossa vida, né, a nossa lâmpada se apaga e nós ficamos em trevas, ficamos no escuro, ficamos sem direção, né? Então a lâmpada, que é a presença de Deus, o azeite, né, que está dentro dessa lâmpada, nunca pode faltar, né? Nunca pode sair a presença de Deus da nossa vida, jamais, de jeito nenhum. E para que isso aconteça, a gente tem que manter sempre uma vida de santidade, de comunhão com o Espírito Santo de Deus e de busca e de renúncia constantemente, né? Nós temos que renunciar a si mesmo, a nós mesmos, o nosso querer, a nossa vontade, porque a nossa carne, ela sempre está medindo força com o nosso espírito para que a gente não sirva a Deus, mas através de uma vida de renúncia, de busca, de jejum, de oração, leitura da palavra, a gente vai conseguir deixar o nosso candelabro, a nossa vida espiritual acesa. Shemen Kadesh, ou óleo consagrado. Quando esse óleo, que era usado para várias coisas, era consagrado, aí é que era o diferencial. Todos os utensílios do tabernáculo eram consagrados a Deus, mas se alguma coisa quebrasse, não se podia jogar fora. Você tinha que fundir de novo aquele metal e fazia um outro utensílio para ser usado. Então aqui o comentarista está dizendo que os pertences, todas as coisas que haviam no tabernáculo, no templo do Senhor, se quebrasse alguma
daqueles utensílios, jamais poderia ser jogado fora, porque foi consagrado ao Senhor. Então, a partir do momento que você consagra uma coisa ao Senhor, não pode ser colocado de lado, não pode ser jogado fora. Eles passavam pelo fogo, novamente, aquele utensílio, e aquele utensílio era reutilizado novamente, fazia-se outra peça, né? Fazia-se algo de valor. Então, jamais se ia perder aquele utensílio. Então, quando nós somos passados pelo fogo, nós somos renovados. Deus começa a nos usar novamente, né? Então, aquilo que para o mundo não tem valor, aquilo que o mundo não dá valor, aquilo que o mundo deixa de lado, joga fora, que somos nós, que é a igreja, que é desprezada, que é deixada de lado, Deus está sempre reutilizando, Deus está sempre renovando, trazendo coisas novas, novidade do céu, né? Deus está sempre trazendo algo novo para a nossa vida, está sempre nos pondo de pé. Se alguém não te valoriza, se o mundo não te valoriza, é porque não conhece o tesouro que há dentro de você. Mas o teu Deus que cuida de você, Ele é quem sabe o teu valor. Aí aqui fala, no próprio templo ou ali no tabernáculo, então geralmente eles faziam espervitadeiras, coisas mais simples, mas não podiam jogar fora porque era santo, consagrado ao Senhor. E o termo Kadesh ou santo, por isso o certo é você apresentar a Deus tudo o que entrar na sua casa. Ore, peça uma autoridade espiritual para ungir os umbrais da sua casa, sua vida. Vai haver alguns conflitos no mundo espiritual se você deixar entrar qualquer coisa no seu lar sem orar a Deus, né? A Bíblia nos ensina, né, que tudo que a gente for comer, tudo que a gente for adquirir, tudo que vier em nossas mãos, a gente tem que apresentar ao Senhor. Nós temos que orar, porque nós não sabemos de onde vem, quem foi as mãos, né, por onde passou. Então, o certo é tudo que vier à sua mão, você orar, consagrar, apresentar ao Senhor um objeto, consagrar seus filhos, né? Consagrar sua família, a sua vida, o Senhor, para que nenhum mal venha te atingir, venha fechar as brechas. É isso que o comentarista está falando. Feche as brechas espiritual na tua vida. Consagre a tua vida ao Senhor. Dedique a tua vida ao Senhor, assim como Daniel. Daniel, ele foi um jovem que consagrou a sua vida ao Senhor. E ali a gente pode ver que teve êxito, né? Ele se saiu bem, tudo que ele fez, né? Tudo que ele planejou, Deus lhe deu vitória, porque sua vida era direcionada, era dirigido os seus passos pelo Senhor. Deus era quem governava a vida de Daniel. Então, todo homem, toda mulher de Deus, quando ele consagra a sua vida ao Senhor, ele é abençoado, ele é protegido, ele é próspero em tudo que ele faz, tanto no campo espiritual como no campo material. Aí aqui fala, vai haver alguns conflitos no mundo espiritual se você deixar entrar qualquer coisa no seu lar sem orar a Deus. Antes devemos consagrar os filhos a Deus. Kadesh era ser separado, né, para Deus. Levíticos capítulo 2, de 1 a 2 diz, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Então, será com excelência, será perfeito. Tudo aquilo que a gente colocar no altar do Senhor, que seja o melhor, que seja feito com excelência, que seja numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida material. Deus quer nos abençoar. Por todos os lados, a bênção do Senhor quer nos alcançar, né? Basta a gente crer e se posicionar, fazendo e obedecendo a palavra de Deus. Levar aos filhos de Arão, os sacerdotes,
um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com porção memorial sobre o altar e oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, né? Igual eu falei, tudo que se for feito para o Senhor, faça com excelência. Aquela viúva, ela deu o seu melhor, ela fez o seu melhor, enquanto todos que estavam ali estavam dando o resto para o Senhor. Aquela viuvinha que colocou 2 moedas ali, ela colocou o seu tudo, ela colocou o seu melhor diante do Senhor e foi aceito com excelência, né? Deus respondeu de imediato aquela oferta, aquele sacrifício que ela fez para Deus. Então, olha o detalhe, se a gente está fazendo que era um objeto que era separado e consagrado e não poderia ser usado para mais nada. É a mesma forma como Deus trata os nossos, aleluia, Jesus querido, as nossas ofertas. Então, aquilo que nós entregamos ao Senhor é dele. De forma alguma pode ser tomada como algo que pertence a nós ou que nós tenhamos direito de reavê-la. Então, passa a ser permanentemente do Senhor. Ele está falando que quando você colocar algo no altar do Senhor, não pegue de volta, né? Porque pertence ao Senhor, porque você não está dando para o homem, você está dando para Deus. Então não ache que aquilo é seu e queira pegar de volta. Colocou no altar, deixa lá. Colocou sua vida no altar, deixa lá. Colocou sua oferta no altar, deixa lá, né? Porque Deus é quem vai te recompensar. Em terceiro lugar, era usado o óleo para consagração de ofertas de manjares, porque era entregado também o alimento na casa do Senhor. Oferta de manjar, ela tinha assim, algo especial, e era chamada de ninjar, que era dádiva presente, então não era somente uma oferta ou algo obrigatório, né? A oferta alçada é aquilo que você dá além do que você pode dar. Mas quando você for fazer uma oferta alçada no altar do Senhor, faça com alegria. É isso que Deus está falando, faça com amor, não faça com imposição, não faça porque alguém está obrigando ou te mandando. Não, faça com convicção, faça com certeza. Eu vou fazer isso aqui porque eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Eu quero ofertar na casa do Senhor. Eu quero dar com alegria. Quero colocar uma quantia a mais. Então, se você coloca uma quantia a mais no altar do Senhor, saiba que aquela semente que você está plantando, você também vai receber em proporção maior, né? Tudo que se planta, se colhe. Se você plantar algo no reino espiritual com excelência, você também vai colher com excelência, porque o nosso Pai Celestial, ele é fiel em tudo que ele faz. Aqui, então não era somente uma oferta ou algo obrigatório, mas a pessoa dava o seu melhor ao Senhor, por isso que ela era chamada de manjares. Então, era ligado mais aos cereais, aos preparos, a um bolo, a alguma coisa que era feita, mas numa atitude de dádiva, né? Dádiva significa donativo, presente ou oferta. Então, as pessoas antigamente, do tempo da lei, quando elas colocavam alguma oferta no altar, né? Do tempo de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, ela colocava mais a colheita, o que ela adquiria na terra, né? O que a terra lhe dava, ela devolvia ao Senhor, colocava bolos, manjares, animais. A gente pode observar que Caim e Abel fizeram uma oferta ao Senhor, porém uma foi rejeitada e a outra foi aceita. Por quê? Abel, ele colocou o que ele tinha de melhor, né? Ele colocou o melhor animal diante da presença do Senhor. Então, a partir do momento que você coloca algo de melhor, entrega algo de melhor ao Senhor, saiba que você está plantando uma boa semente que você vai colher no reino espiritual. Deus vai te abençoar ou vai abençoar os teus através
semente que você está plantando. Já Caim foi reprovado por Deus porque ele trouxe o resto, ele trouxe o pior para Deus. Então, não é levando algo pior para Deus, o pior louvor, a pior oração, o pior, tudo que você for colocar no altar do Senhor, que for o pior, saiba que vai ser rejeitado por Deus, vai ser reprovado por Deus. Porque Deus não é qualquer coisa para que a gente venha colocar no seu altar, qualquer coisa não é? Quando a gente vai entregar um presente a alguém, uma autoridade, a alguém de importância, alguém de valor, a gente sempre quer dar o melhor, né? Então, por que para Deus a gente vai levar o pior? Não, a Bíblia nos ensina que para Deus, né? Se para o homem a gente dá o melhor, imagine para Deus, a gente tem que dar com excelência, entregar o melhor. Seja o que for, que você for colocar no altar do Senhor, coloque o melhor. Aí aqui fala cereais que eles colocavam antigamente, aos preparos a um bolo, a alguma coisa que era feita, mas numa atitude de dádiva, né, de oferta, diretamente ao Senhor. Prova disso, nós podemos ver e comparar a oferta de Caim e de Abel, né? Seu irmão, Deus recebeu a oferta de Abel, porém Caim foi reprovado por Deus por oferecer o pior ao Senhor. 1 Samuel 16:13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou, se apossou de Davi. Ele está falando que tudo que Deus vai dar, Ele sempre dá com excelência, né? Uma porção com excelência foi derramada na vida de Davi, né? E a partir daquele momento, aquela unção capacitou Davi e ele mudou, ele não foi mais o mesmo. Enquanto lugar o óleo era utilizado na consagração de autoridades, tanto autoridades humanas como espirituais. Então, quando era ungido um profeta, como, por exemplo, Elias, ali em 1 Reis 19, você vai ungir o rei Azaú, que era uma autoridade humana. Jeú também uma autoridade, né, humana. Reis, tanto em Israel como na Síria, e também vai ungir. E Eliseu, que era um profeta, uma autoridade espiritual, já é diferente. Ele está falando que existe a unção específica que ela desce, é descida sobre as autoridades terrenas, que é com permissão de Deus. Um presidente, um juiz, né, um deputado, né? Essas pessoas aqui na terra que são ungidas pelos homens, essas autoridades aqui, são ungidas com permissão de Deus. Há uma autoridade, há uma unção, há uma autoridade delegada por Deus sobre essas autoridades. E essas autoridades nós devemos respeitá-las. É diferente da autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela tem algo a mais na sua vida, porque vem do alto, vem do céu, é divina. A autoridade espiritual, e aí nós vemos nessa passagem do rei Davi, a importância de se deitar o azeite sobre a cabeça e a partir daquele momento, o Espírito Santo se apossou sobre ele. Olha como é interessante a importância de tudo, como é feito a consagração para a autoridade delegada. Era preciso ter o derramamento do óleo. Não é à toa que Jesus é chamado de Messias, que significa ungido. Jesus é o Messias determinado, né? Veio com a missão determinado. A missão dele era salvar o mundo. Então, Jesus era o ungido de Deus. Nós somos ungidos de Deus a partir do momento que aceitamos Jesus, se posicionamos, então essa unção é derramada sobre a nossa vida. Tiago capítulo 5, verso 14 a 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor.
É a oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver, aleluia, Jesus querido, glória a Deus. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O interessante aí é o que o apóstolo Tiago ensina sobre a unção para libertar de enfermidades. Então, era colocado o óleo sobre o enfermo e aí pela imposição de mãos e pela oração de uma autoridade espiritual em concordância com os demais da igreja, manifesta-se ali cura naquele indivíduo. O termo unção para fácil entendimento é uma delegação dos atributos de Deus para manifestação do seu poder através dos dons e sinais. Sendo assim, o indivíduo, através da unção, recebe capacidade espiritual para realizações da vontade de Deus e de tarefas que outrora jamais ele conseguiria fazer. Então você viu que a unção, através de uma autoridade maior, ela vem a manifestar na pessoa que está recebendo essa palavra através do óleo da unção. O óleo é um símbolo do Espírito Santo, né? A gente pode observar aqui que o óleo é um símbolo do Espírito Santo, é uma comparação que ele está fazendo. A palavra é liberada à capacidade sobrenatural de realização no Senhor. Os dons, os talentos, os atributos do Espírito Santo de Deus que se manifestam na pessoa que recebe essa unção e recebe a palavra delegada através do óleo. Nós vemos esse no Velho Testamento, ao ungir os umbrais da sua porta. Você está dizendo que crer na palavra de Deus, onde faz comparação do físico e leva para o mundo espiritual. Os demônios não entram onde há unção. Isso não é um amuleto ou superstição e é bíblico e deve ser seguido com fé. Há 3 aspectos importantes da unção. Isaías 10, 27. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. O jugo era uma canga que era colocado nos animais para eles ficarem presos àquele peso. Num contexto espiritual, esse jugo é quebrado na sua alma, nas deformações, nos medos, alianças velhas. A unção quebra tudo isto, inclusive alianças espirituais que ela ainda não quebrou, pactos com o inimigo, com o diabo. E quando são quebrados, você fica livre desse mal que exercia domínio sobre sua vida espiritual. Esse peso sai com a unção de Deus em sua vida. Quando alguém tem um vigia e vai na igreja buscar, quando alguém tem um vigia e vai buscar na igreja e o pastor unge ela, ele está se referindo aqui mais ou menos assim, foi o que eu entendi. Quando alguém tem algum problema e vai na igreja, né? Vai até buscar o pastor ajuda, né? Ou tem algum vício, né? O pastor unge ela, é anulado o mal em sua vida. Então, a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela passa por um processo de libertação. Desce uma unção de Deus, da parte de Deus, sobre a sua vida. E ali Deus começa a quebrar todo o jugo, despedaçar todas as correntes, as muralhas, as prisões do inimigo em sua vida. Se ela tem vício, é quebrado. Se ela tem pacto, é quebrado através da unção de Deus, como está na sua palavra, né? A unção de Deus, ela despedaça e quebra todo o jugo, todas as correntes no mundo espiritual. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? A unção de Deus, ela nos deixa livre para que a gente voe alto, a gente alcance lugares altos na presença do Senhor. Quando a pessoa se desvia e volta depois para Jesus, é necessário ela ser
passar por uma nova unção, de novo, ou receber uma nova unção em sua vida para quebrar de novo todo o mal. Ele está falando quando a pessoa sai da presença de Deus e volta, ela recebe uma nova unção, né? Ali é quebrado todo o vínculo, todo o mal é desfeito na vida do homem. Exemplo de unção foi a de Davi. Ele foi ungido, mas ainda não era habilitado para ser rei, ou seja, ficou em espera até Deus dar a segunda ordem e tirar Saul, que era um rei vigente. João capítulo 2, 27, fala: quando a vós outros a unção que nele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção nos ensina a respeitar de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, nós vemos aí o segundo aspecto da unção, que é de capacitação, de ensino, de entendimento, de conhecimento. E até a personalidade dela é mudada através dessa unção. Ele está falando aqui que quando Davi foi ungido, ele teve que esperar o tempo de Deus para ele assumir, né, tudo aquilo que Deus tinha reservado para a sua vida, mesmo Saul estando no trono e sendo rejeitado por Deus. Então há um tempo para todas as coisas, né? Até na parte da unção a gente pode observar. Davi recebeu a unção de Deus, foi capacitado, foi preparado, adquiriu entendimento, conhecimento da parte do Espírito de Deus através dessa unção, para que ele estivesse pronto para assumir, né, e ser rei de Israel. Foi passado pela moinha, pelo um preparo. Assim somos nós, quando a gente recebe uma unção da parte de Deus, né, a gente tem que esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, para que tudo aconteça, né, no tempo certo. Aí aqui fala, através dessa unção que ele recebeu, porque eu acredito muito que aquela unção, ele criou uma dinâmica diferente na vida de Davi, até pelos resultados que ele teve. Depois ele matou um leão e um urso, mas Golias era um outro patamar de desafio. E eu acho que havia muitos músicos, porém era Davi que dedilhava a arca e o demônio saía do rei Saul, né? Então ele está falando, né, que tudo acontece, né, de forma certa, né? A unção, ela vai crescendo, ela vai aumentando na vida do homem, quando o homem vai dando lugar, vai buscando, vai jejuando, vai consagrando. Aí a unção de Deus, ela vai se apoderando da vida do homem, da mulher de Deus, e vai crescendo, vai lhe capacitando, vai lhe fortalecendo cada vez mais. Em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ninguém pode tirar a unção de você. Uma vez que você recebeu ela, faz parte para sempre da tua vida. Basta saber usá-la. Você tem que manter o ritmo espiritual, não ser uma pessoa de ânimo dobre. Uma hora está lá em cima, outra hora lá embaixo. A tua vida tem que ser de persistência ou perseverança o tempo todo, relacionando com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo de vitória em vitória, em submissão e cobertura espiritual. Então ele está falando aqui, não tem como você congregar em casa e achar que está agradando a Deus e achar que tem unção. Todo crente, todo servo de Deus, ele tem que ter cobertura espiritual da sua liderança, do seu pastor, né? Da liderança da sua igreja. Aí é que ele fala, porque essa unção, ela vai ser aplicada na tua vida e ela vai te enobrecer, te fortalecer, te direcionar. Aí é que fala, submissão, cobertura espiritual. Não deixe sua igreja, não deixe a cobertura espiritual, porque senão você vai ficar vazio. A Bíblia diz que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, né? Ele está falando aqui que
a Bíblia diz que o corpo tocou nos ossos de Eliseu e reviveu essa unção e é poderosa. 2 Reis, capítulo 13 e 21. Ele está falando que foram enterrar um defunto, né? Foram enterrar um defunto e esse defunto foi jogado no corpo, no corpo onde tinha... o homem de Deus foi enterrado em uma cova, né? E nessa cova onde o homem de Deus foi enterrado, jogaram um defunto. E a partir do momento que jogaram aquele defunto aonde o homem de Deus havia sido enterrado, aquele defunto ressuscitou através da unção que havia na vida de Eliseu, né? Que estava morto ali. Mas jogaram um defunto ali, um morto, e o morto reviveu, porque a unção ela permanece na sua vida. E quando você é fiel ao Senhor, essa unção permanece até o dia que você morre. Quando você morre, essa unção ela permanece, entendeu? Ela não sai de você, ela fica com você. Aí aqui nós vamos entrar na palavra de Deus que fala assim. Fala desse jeito, Êxodo 30, que fala assim: e farás um altar para queimar o incenso de madeira e de acácia, e o farás. Então aqui vamos entrar aqui uma leitura que vai explicar melhor, que fala assim, a introdução dessa palavra. Em Êxodo capítulo 30, nós vamos ver o Senhor Deus. Ele está estabelecendo o seu povo como nós vemos. O Senhor Deus está conversando com ele no Sinai, depois que o Senhor Deus os liberta da escravidão do Egito. O Senhor Deus agora está dizendo a eles, os israelitas, como o seu povo deve viver. E aqui no capítulo 30, nós vamos ver o dever dos israelitas de sustentar a obra de Deus. A muitos é precioso, né? As primícias. Então aqui Deus está chamando a atenção de Israel. A gente pode observar aqui que no capítulo 30 do livro de Êxodo, né, Velho Testamento, escrito por Moisés, Deus está passando instruções, que as coisas de Deus é minucioso. Deus é minucioso. Seu povo saiu de Israel e agora Deus estava estabelecendo para o seu povo ordenanças, né? Estava estabelecendo algo que eles deviam fazer, os preceitos, a lei do Senhor, né? Depois que o povo saiu da escravidão, Deus começou a lhe passar um direcionamento, como a vida deles devia ser dirigida. Aí aqui Deus fala, né? E também nós vamos ver o resultado dessa aplicação, né? Desses princípios na vida dos israelitas. Arão foi instruído a queimar incenso nesse altar, né? Nesse tópico 1 dessa palavra, está falando que Arão foi instruído a queimar incenso nesse altar. Deus estava dando um novo estilo de vida para o seu povo. Então, muitas das vezes, Deus quer dirigir a nossa vida, Deus quer guiar os nossos passos, Deus quer nos ensinar o caminho que a gente tem que andar e a gente não quer deixar. E aqui com Israel não foi diferente, né? Deus estava passando os preceitos, as suas leis, a forma de viver certa, porque Deus gosta das coisas tudo certinha. Quem faz as coisas tudo errada é o homem, mas Deus gosta das coisas tudo certa. E aqui Deus estava passando as instruções para Arão, como é que ele devia proceder diante do seu povo, no seu templo, né? No seu altar, no altar da sua presença, do seu tabernáculo. Arão foi instruído a queimar incenso nesse altar 2 vezes ao dia. Quando ele acendia as lâmpadas no candelabro, o incenso pode ser um símbolo das nossas orações. Arão não devia fazer nenhuma outra oferta nesse altar. Uma vez por ano, no dia da expiação, ele deveria fazer a expiação pelo altar, ou seja, para purificá-lo e reconsagrá-lo, purificando, né, com sangue de touro e de bode nas pontas do altar. Tá vendo? Deus tem a forma de trabalhar, né?
E a forma de Deus trabalhar, por mais diferente que seja da nossa, ela é sempre a melhor, né? Então aqui Deus estava ensinando a seu povo a lhe seguir, a lhe agradar. O tempo da lei era um tempo que tinha que ser seguido à risca. Não se podia quebrar nenhum preceito, né? Nenhum preceito moral poderia ser quebrado. E o povo tinha que seguir à risca todos os preceitos de Deus. E assim o povo fazia. E toda vez que o povo de Deus fazia aquilo que agradava a Deus, eles eram abençoados, eles eram recompensados pelo Senhor. O Senhor os abençoava e os livrava dos seus inimigos. Aqui no capítulo 11 fala assim, vamos ler. Falou mais o Senhor a Moisés: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Então aqui fala no capítulo 11, os israelitas deveriam oferecer por sua vida uma oferta a Deus e junto com essa oferta também deveriam oferecer uma oferta especial para a manutenção da obra da casa de Deus e como consequência eles viveriam bem, sem doenças e pragas, né? Longe dos seus inimigos. E o 16 confirma essa bênção. A Bíblia diz que Davi teria tirado do seu tesouro para ofertar a Deus. 1 Crônicas 29, né? E convoca todo o povo também para fazer o mesmo. Então a Bíblia está falando aqui que Davi ele fazia isso constantemente, ele tirava do seu tesouro pessoal para ofertar na casa do Senhor e também assim ele convocava o povo, né? Isso nos ensina que quando a gente for fazer o bem, a gente também devemos ensinar as outras pessoas a fazer o bem constantemente, Deus está falando. Faça o bem constantemente e ensine a meu povo, ensine a quem está ao teu redor que faça o mesmo, né? Essa expiação por vossas almas. Então, eles faziam isso. E quando eles faziam isso, Deus se agradava e Deus os abençoava. E no capítulo 17, né, aqui a gente pode ver, fala sobre a pia de bronze, né, que havia uma pia de bronze. Essa bacia de bronze tinha uma função muito específica e era purificação do sacerdote. E antes de oferecer qualquer sacrifício, eles deveriam purificar-se nela. Assim devemos até os nossos dias fazer o mesmo, se purificar. Isso é um espelho do Velho Testamento para nós. Então, quando a gente for se apresentar diante do Senhor, quando a gente chegar na presença do Senhor, as nossas vestes espirituais, ou seja, a nossa vida espiritual tem que estar limpa. A Bíblia diz que em todo tempo, né, Deus falou essa palavra para mim uma vez em sonho, através de uma criança. Essa criança veio até mim e apontou o dedo para mim há muito tempo atrás e ela falou: em todo tempo sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então essa palavra está falando sobre santidade e purificação. E a gente só adquire purificação se a gente se abster-se das coisas do mundo, das coisas que desagradam ao Senhor, do pecado. A gente tem que se manter longe do pecado. E para que isso aconteça, a gente tem que observar a palavra de Deus e seguir, né, o que ela está nos ensinando. Verso 25, para finalizar essa palavra, do 22 ao 25, fala assim: o azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, então Deus passou uma ordem a Moisés que ele fizesse dessa forma, dessa maneira, e Moisés seguiu à risca tudo que Deus estava lhe dizendo. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura, mirra 500 ciclos e de canela aromática a metade, a saber 200 e 500 ciclos e de cálamo aromático 250 ciclos. Então aqui essa fórmula que Deus estava passando para Moisés
era a fórmula perfeita da sua unção, do óleo que deveria ser feito, ungido e consagrado, né? Em todo o tabernáculo, em todo o templo, né? Cada planta daquela ali tinha uma medida e tinha um símbolo, um significado que a gente pode aplicar na nossa vida espiritual. Nós devemos ter um pouco de cada unção, de cada medida que Deus está passando, nós devemos ter um pouco de quê? Do fruto do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Mansidão, domínio próprio, né? Temperança, né? Paz, longanimidade. Então, tudo isso a gente tem que aplicar essa medida, esse poder, essa unção. A gente tem que colocar na nossa vida para que a gente venha agradar o Senhor e para que a gente venha dar frutos com excelências, com perfeição, né? Na presença do Senhor. Verso 24 fala, e da acácia, 500 ciclos segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 rim. Essa aí era uma medida que havia na época, né? O rim era uma medida que havia na época que eles usavam, né? Eles usavam para fazer, aqui fala assim, o rim era uma unidade de medida que há quase 1 galão, que tem 360 litros, 3 litros e 600, quer dizer, 3 litros e 600. Essa era a medida de um rim da época. Então Deus estava passando essas instruções para Moisés, para que Moisés fizesse esse óleo. Esse óleo era um óleo grosso, forte, tinha um cheiro forte, ele usava só no templo, né? Era utilizado no templo do Senhor, né? Como Deus mandava, assim os sacerdotes faziam. Verso 25, para finalizar essa palavra, fala: e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Tá vendo? As coisas que Deus faz é perfeita, que muitas das vezes a gente não entendemos, mas Deus entende. De toda a matemática e de toda a ciência pertence ao Senhor. Esta será o azeite da santa unção. Então Deus estava passando essas instruções minuciosas. A gente pode observar como o nosso Deus é detalhista, né? Ele faz tudo nas mínimas coisas, né? Assim também nós devemos ser zeloso, caprichoso. Tudo aquilo que a gente for fazer, a gente pode aplicar na nossa vida. Tudo aquilo que a gente for fazer para Deus, tudo aquilo que a gente for fazer no nosso dia a dia, a gente tem que procurar fazer da melhor forma. O homem, reconhecendo ou não o que você faz, dê o seu melhor em tudo que você for fazer, especialmente na casa do Senhor. Dê o seu melhor, né? Depois que o templo, a obra do tabernáculo foi concluída, esse óleo da unção, que tinha ingredientes muito específicos, foi aspergido, foi colocado sobre todas as partes do tabernáculo, significando que aquele tabernáculo pertencia e era consagrado ao Senhor e todas as partes dele. Então esse óleo foi espargido, foi espalhado sobre todos os utensílios da casa do Senhor, assim como o Senhor ordenou. Moisés fez. Moisés era um homem que seguia à risca tudo que Deus lhe mandava fazer. Assim também devemos ser nós. Tudo aquilo que Deus preparou para a minha vida, tudo aquilo que Deus preparou para a tua vida, tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, que tem nos capacitado, vamos exercer com excelência, vamos fazer o que Deus está mandando, né? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração, né? E aqui, para finalizar essa palavra, fala sobre 5 tipos de unção que é derramado sobre a vida do homem de Deus e de uma mulher de Deus. Deus derrama a unção para liderar, como Deus fez assim na vida de Davi e de Moisés. A segunda unção que Deus derrama é para pregar. A unção específica para pregar, Deus dá para alguns, como Pedro, que ganhou 3.000 almas, né? A terceira unção que Deus derrama é a unção da cura. Paulo tinha e estava sobre ele essa unção.
era uma unção maior que Deus derramou sobre a vida de Paulo. Ele está falando aqui que existe unção menores, que está relacionado à área da cura, e existe unção maiores que Deus derrama na área da cura, na vida de algumas pessoas, né? A unção para o louvor, Atos 16, 26 e 25. Paulo e Silas na prisão, adorando ao Senhor, com unção, despedaçou todo o jugo, todas as prisões que havia ali foram despedaçadas através dessa adoração verdadeira, né? Que move a mão de Deus. Não é qualquer louvor, não é qualquer música bonitinha, mas é a adoração, aquela que sai de dentro de você, que sai do Espírito, que é verdadeira. Ela sobe como um cheiro suave, né? Essa unção sobe como um cheiro suave, como um incenso na presença do Senhor, e ela é respondida despedaçando todo o jugo, né? Todo o mal cai por terra. E a quinta unção era para libertar, era para a libertação. É uma unção específica, né? Uma unção, está escrito em Lucas 10, 19, de autoridade para todos os outros, com mais por causa do chamado. Ele está falando aqui que essa unção de libertar, Deus derrama na vida de muitos, mas existe uma unção maior que é dada na vida de alguns devido ao chamado que Deus tem na vida específico, na vida de algumas pessoas. Deus dá uma unção maior para que essa pessoa venha trabalhar na área de libertação, né? Assim exercendo o seu chamado e fazendo a obra de Deus com excelência. E aqui agora nós vamos trazer o resumo dessa palavra. Dádiva. Dádiva é dar com espontaneidade, oferta, né? É uma palavra derivada do latim que significa donativo. Aí aqui fala presente, virtude ou dom, né? Aí aqui fala unção, é o efeito de untar com óleo ou produto oleoso alguma parte do corpo, né? A unção a gente sabe que é a capacitação ou habilidade que Deus dá para a pessoa fazer algo, né, no campo espiritual. Mirra é derivada de uma ave espinhosa que produz uma goma, né? Ela produz uma goma e ali é extraída a mirra. Glória a Deus. Aí aqui fala, a mirra também é uma planta medicinal da espécie que possui propriedades antissépticas, anti-inflamatórias para garganta, gengiva, infecções de pele, acne e etc. Ela também é traz rejuvenescimento. Aleluia, glória a Deus. Aí aqui fala sobre o cálamo. O cálamo é uma planta medicinal, era usada para escrita na antiguidade. Era um canudo, uma palha de cana. Era esmagado as folhas no canudo e ela produzia uma pasta. Aí saía a mirra, né? Glória a Deus por isso. O cálamo aromático é medicinal, é uma planta aromática, uma goma cheirosa e muito utilizada para problema digestivo, né? O nome científico é Calamus. Cássia, planta arbustiva da família dos leguminosas, folhas persistentes e flores amarelas e pretas. Era uma casca aromática semelhante à canela, né? O azeite de oliva é feito através da moinha. É colocado o azeite numa pedra redonda e o animalzinho vai puxando e moendo o azeite que vira uma pasta. Depois eles pegam esta pasta em um saco e vários sacos. Eles colocam sacos e sacos em cima do outro e começam a prensar o azeite. E aí sai o primeiro azeite, né? Que eles chamam do primeiro amor. Esse primeiro azeite é o primeiro amor, né? Quando o crente aceita Jesus, quando o homem aceita Jesus, ele está feliz, ele está
pronto para o que der e vier, né? E está transbordando da presença do Senhor. Aí depois vem o segundo azeite, aí é mais imprensado, né? É o mais fininho. Ele está falando o primeiro azeite, ele fala que o primeiro azeite é o mais fininho. Não foi muito imprensado, né? Mas porém é o melhor. O primeiro azeite, quando ele é extraído da azeitona, ele é o melhor azeite, é o azeite que é tirado com excelência, ele é levado para o sumo sacerdote, ele é usado na casa do Senhor, no templo do Senhor, porque ele é tirado com excelência, ele é o melhor. Essa palavra nos ensina que a gente tem que dar sempre o melhor para o Senhor, sempre. Eles são levados para o sacerdócio, eles são considerados a primícia, né? Agora, a segunda prensa é usada para a alimentação, para a casa, né? Para a casa, ele é usado para alimentação, né? É quando ele é mais imprensado. Faz bolo, farinha, né? E o terceiro azeite, ele é usado para iluminação das casas. As pessoas pobres usavam esse terceiro azeite para comer. E o quarto azeite é prensado com muita força, é escuro. Eles usam para fazer sabão, incenso e inseticida, né? Para expulsar moscas, né? Então a gente pode ver que de um azeite só, da minha vida, da tua vida, quando é passada na prensa de Deus, quando eu e você somos passados na prensa de Deus, Deus extrai de nós a boa essência, né? A essência do Senhor é extraída, ela sai, né? Ela sai da nossa vida e ela começa a produzir frutos do Espírito Santo na nossa vida e na vida de outras pessoas, né? Mas nós temos que passar por todo esse processo. Não adianta querer pular etapa, não adianta querer passar para a segunda, terceira, quarta ou última fase. Temos que seguir, né? Devagarzinho, né? Temos que seguir um passo de cada vez, como assim a Bíblia nos ensina. Então, segundo os estudiosos, essa prensa de azeite, esse azeite, né, essa azeitona, ela pode ser passada pela prensa até 7 vezes. 7 vezes é extraído um bom óleo dessa azeitona. O primeiro azeite é o do Senhor, né? O segundo azeite dessa prensa de azeite é para alimentação, né? E é vendido nos mercados, comercializado ou levado para a casa das pessoas para se alimentar. Ele é usado na alimentação, a segunda prensa. A terceira prensa é para a iluminação das casas. E a quarta prensa, fazer sabão, incenso e espantar inseticidas. Um rim é uma unidade de medida que é quase 1 galão, que tem 3,6 litros. Propiciação é sacrificar ou ofertar a Deus por algo ou agradecimento. Expiação é semelhante, né, um pouco, é parecido, mas é diferente. Expiação é cobrir, reconciliar, pacificar, né? É um cabrito, né? Era pegado através de ele está falando aqui que a expiação antigamente era feita através de um animal. Os animais eram mortos para que os nossos pecados fossem apagados. Então tinha que matar um animal, tinha que sacrificar o animal, tinha que fazer uma expiação para que o pecado do homem fosse apagado. Era só através da morte de animais, né? Através da morte de um animal, de um carneiro, de um pombo. Quem era pobre na época doava pombo, animais de pequenos porte e de pequeno valor. Quem era rico doava boi, animais de portes maiores. Candelabro, grande castiçal com várias ramificações, provida de forças luminosas, várias velas acesas, era feito de ouro batido, maciço, puro, feito por Moisés, né? Então ele está dizendo que o candelabro ele tinha várias pontas, ali era colocado, eu vou deixar aí, né, para vocês verem depois no vídeo.
O candelabro, eles tinham várias pontas que era para acender, né? Para colocar várias velas. E o castiçal possuía só uma pontinha só, que era para colocar só uma vela, para colocar em lugares menores. Para se iluminar lugares, né? Ambientes maiores, se colocava um candelabro para iluminar lugares maiores, era usado no templo do Senhor. Quintos ciclos é 600 gramas. 200 e 300 ciclos é 300 gramas. Simboliza fazer o bem sem cansar, né? Ele está falando aqui que tudo que está no Velho Testamento, tudo que está sendo falado e comparado é uma luz, é uma tipologia do Cristo, é uma luz do Novo Testamento, né? Está apontando para Cristo. Tudo do Velho Testamento aponta para Jesus. O templo, o candelabro, né? A expiação, as ofertas, tudo aponta para o Senhor Jesus, para a figura, para a pessoa de Jesus. Aí aqui fala, para finalizar essa palavra, fala: essa mistura desses elementos em nossa vida simboliza os frutos do Espírito nos fortalecendo e nos tornando melhor. A unção de Deus, ela te capacita, você adora melhor, ela te ensina a orar, ela te habilita a pregar com unção e te dá o melhor, o melhor a Deus. Tenha unção e cuide dela, né? E fortaleça essa unção, estando no centro da vontade de Deus, mais e mais. Bálsamo de Gileade, o que é? Gileade é uma região que ficava ao leste do Rio Jordão e habitavam ali algumas tribos de Israel, como a tribo de Ruben, a tribo de Gad e também a parte da tribo de Manassés. Essa região que hoje é a Jordânia é uma região montanhosa, pedregosa, um terreno muito acidentado e com muita floresta, mas havia ali uma goma aromática com poderes medicinais. Esse bálsamo era disputado por diversas caravanas e os comerciantes eram enviados, né? Também eram enviados de rei e rainha, iam até Gileade à procura desse bálsamo, né? Aqui me faz entender essa palavra, quando você tem algo precioso, né? As pessoas sempre querem se chegar a você. Você pode morar no fim do mundo, dentro de uma caverna, como moravam os profetas, Elias e os demais. Mas quando você tem algo precioso na tua vida, todo mundo quer, né? Todo mundo quer obter aquilo que você tem, todo mundo quer adquirir. Tem pessoas que vêm de longe para receber uma oração do profeta, que mora aqui no meio do mato, que mora aqui no fim do mundo. Por quê? Porque você carrega algo de precioso na tua vida, que é a presença de Deus. E quando a gente é um profeta de Deus e é usado em verdade e em espírito pelo Senhor, muitas pessoas se achegam a nós, não porque a gente é bom, mas porque nós carregamos um bálsamo, nós carregamos algo de muito valor em nossa vida. Então as pessoas querem para ser curada, as pessoas querem isso que a gente tem de valor na nossa vida para se aproximar de Deus, para ser liberta, para ser purificada. E uma série de coisas, e etc, e etc. Então, as pessoas sempre vão se aproximar de você quando você tem um tesouro na tua vida. E esse tesouro é Jesus. A procura desse bálsamo não era uma mercadoria barata, né? Mas com sacrifício se podia adquirir. O bálsamo era a alma da planta. Ele só podia ser extraído se a planta fosse morta, né? Raspada, quebrada, esmagada. Então a gente pode observar que para que de nós Deus venha extrair o melhor, é necessário que muitas das vezes a gente venha ser moído. A gente passe pela moinha de Jeová, pela moinha do Senhor, para que venha sair
as sujeiras da nossa vida, venha sair os pedregulhos, venha sair os espinhos, as pontas dos espinhos que muitos não vê, mas sempre há um espinho na minha vida e na tua vida. E Jesus, através desse processo, desse tratar de Deus, ele vai tirando esses espinhos e você vai se santificando e você vai ficando mais parecido com Deus. Quando você se deixa ser trabalhado por Deus, Deus vai te limpando, te purificando, te restaurando e você vai se santificando, alcançando a estatura de varão perfeito, né? Lembro eu que outrora, né, há muito tempo atrás, no começo da minha fé, eu morava com a senhora e ela era muito usada por Deus. Então a casa dela era cheia de gente, né? Todos queriam a sua unção, todos queriam extrair dela o que ela tinha de melhor, né? Então ela tinha que estar sempre buscando de Deus uma unção nova, um revestimento, porque muitas das vezes a gente gasta a nossa unção, né? A nossa unção é derramada ali, mas Deus vem e traz um renovo sobre a nossa vida. Quando enfrentamos guerras espirituais muito grandes, então a gente gasta muita unção, a gente se doa muito para que aquele mal seja vencido, mas através da busca, né, ao Senhor, através da renúncia e da busca, Deus traz um renovo sobre a nossa vida para que a gente continue a caminhada e não pare de marchar, né? Nunca, a gente tem que continuar marchando para Jerusalém, a cidade santa. É extraído, né, e da planta, né, que é extraído se a planta fosse morta, raspada, quebrada, esmagada para dar o seu melhor. Aí sim o bálsamo era extraído. Ela está associada à cura de feridas, né? O bálsamo ele tem a finalidade de curar feridas, né? Essa palavra aqui Jesus falou para Israel, que estava buscando a cura, né, no homem. Não estava querendo que a sua alma, né? Estava querendo curar o físico. Então Deus usou Jeremias para exortar Israel, para que Israel não buscasse a cura física, não só a cura física, mas buscasse a cura das suas feridas, da sua alma, que estava na sua alma. E só Jesus poderia curar. O bálsamo de Gileade que ele está falando é o bálsamo que vem do Senhor, que vem de cima, que como um cheiro suave, ele se apresenta na nossa vida e vai nos limpando, nos purificando, nos sarando, curando as nossas feridas, que o homem não pode ver, mas só o Senhor conhece, né? O bálsamo era extraído e ele está associado à cura de feridas e aromas no templo do Senhor, né? Essa metáfora para se referir à cura que o povo de Israel havia rejeitado na alma. Então, o povo de Israel naquela época havia rejeitado, né, a cura da parte de Deus e estava buscando a cura através da medicina, no homem, estava buscando a cura no homem. E Deus estava chamando a atenção, busque em mim a sua cura, a cura da sua alma, do seu espírito, do seu ser, da sua mente, do seu coração, os seus problemas está em mim, Israel. Está em mim, né? Era isso que Deus estava falando, ao bálsamo em Gileade, né? E a palavra Gileade significa monte do testemunho, ou monte do testemunho. Amém, amados? Vamos orar e agradecer essa palavra. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Quebra o arco, corta a lança, faz a tempestade se acalmar, labra suberga, visita essa causa, visita essa família, derrama uma nova unção, vai quebrando todo o jugo, vai despedaçando todas as correntes, todas as amarras do adversário na vida desse homem, na vida dessa mulher, vai sendo desfeita na autoridade que há no nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, o Senhor vai delegando a bênção e a vitória sobre o teu povo, sobre a causa de cada um que está sendo apresentado nessa hora. Passa teu bálsamo na ferida, passa teu bálsamo na mente, traz um refrigério, traz a cura, faz um milagre, Senhor. Visita, Senhor, teu povo
povo, visita esse homem, visita essa mulher, aquebranta esse coração, essa natureza, muda essa história, muda esse cativeiro e confirma, meu Deus, a bênção e a vitória, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém.